E aí, galera, vamos falar aqui agora então sobre uma verificação condicional que a gente pode fazer no Python. A gente já viu isso lá no JavaScript, lá no Google Sheets. Se você não assistiu esse vídeo, volta porque ele é bom. Mas se você está aqui pela primeira vez, também bem-vindo, vamos que vamos. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, bota aí nos comentários e tal. Enfim, vamos que vamos. Verificação condicional serve para a gente verificar se uma condição é satisfeita. Então, se eu tiver com o copo vazio, encha de cerveja, por favor, ou de café, sei lá, depende da hora do dia, depende do dia da semana. Se o valor da minha variável atinge um certo valor, um certo número ali que eu estou esperando, faça tal coisa, se não, faça outra. Se o nome do meu arquivo ele é um JPEG, putz, eu quero deletar todos os JPEGs da minha pasta. Posso fazer um monte de coisa, tá? Mas o ponto é, vamos aqui então ver como que a gente constrói isso, como é que a gente traduz isso para a linguagem do Python, tá? Basicamente é um negócio assim que você vai ver em praticamente todas as linguagens, eles usam isso aqui, if, else, tá? Muitas vezes você pode inclusive fazer se não for, mas se for assim, vamos ver como é que fica essa história, tá? Então vamos chamar aqui uma variável, ou vamos fazer tudo em inglês já, é melhor. Variable 150. If variable, se a minha variável for maior do que 10, print grande. Aí, beleza. Se ela não for maior do que 10, então se ela tiver qualquer outro valor menor do que 10, igual a 10, enfim, infinito, negativo no caso, né? Porque infinito vai ser sempre maior que 10. Daí você print pequeno, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer se a gente executar esse cara aqui. Vamos dar um play. Então ele printa para mim aqui na tela grande. Então, se a variável for maior do que 10, vai printar grande. Então, o que aconteceria se a gente colocasse 1.50, que é 1,5? Ele não vai ser maior do que 10. Então, ele vai printar pequeno, tá vendo? Na telinha aqui. Então, em linhas gerais é isso. Não tem muito segredo, tá? Só que a gente pode fazer no Python aqui uma abreviação, né? Que tipo assim, ó. Em outras linguagens você vai ver assim, ó. Else, if variable for maior do que 5, por exemplo, sei lá, né? Mas no Python isso não existe. No Python a gente abrevia else if, né? Else tipo assim, se não for, então else. A gente abrevia else if para elif. Então, se a variável for maior do que 10, printa grande. Se não, printa pequeno. Se não, mas com uma outra condicional, se ela for maior do que 5, você printa pequeno. Else, print minúscula. Então vamos ver. Se a nossa variável for 150, grande. Se a nossa variável for 5, o que será que ele vai acontecer? Minúscula. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, ela tem que ser maior do que 5, né? Para isso acontecer. Então, se eu colocar aqui 6, por exemplo, aí eu vou printar pequeno, eu vou atender aquela condição ali. Como que eu poderia fazer para incluir o 5 nessa jogada? Maior ou igual, né? Então, aqui, se a gente colocar maior ou igual, daí ele vai printar pequeno, beleza? Então, satisfez aquela condição. Então, perceba, ela é maior do que 10? Não é. Ela é maior do que 5 ou igual a 5? É. Então beleza. Então, eu vou fazer isso aqui. Agora, se ela não for nem maior do que 10 e nem maior ou igual a 5, aí eu vou cair nessa outra condição. Poderia colocar aqui um terceiro condicional, elif, variable, for menor do que 0. Aí eu vou colocar aqui que ela é negativa, certo? E eu posso parar por aqui. Eu posso simplesmente ter essas três condições, né? E aí vamos ver o que acontece. Ele vai printar pequeno. Agora, se eu colocar menos 1, ele printa negativo. Agora, e o que acontece se eu colocar uma variável que seja menor do que 10, que ela seja menor do que 5, mas que ela não seja negativa? Ou, por exemplo, 2. 2.4, sei lá. Não acontece nada. Então, perceba. Isso aqui, ao mesmo tempo que é muito poderoso, pode entregar pra gente uma série de benefícios, isso aqui tem que ser usado com um pouco de cuidado, porque aqui eu tenho três condicionais sendo verificadas, né? São condicionais de valores, é muito fácil da gente identificar o que está acontecendo. Pô, se é maior do que 10, se é maior do que 5, se é menor do que 0. Beleza. Agora pensa num código de 500 linhas e você tem não 3, mas sei lá, cara, tipo assim, um monte de condicional assim.
como que você faria para identificar todos os casos de uso ali, tudo que está acontecendo, para a gente poder saber, porra, por que não tá... Nem sei se podia falar palavrão. Por que ela não tá fazendo o que eu espero, né? Que é fazer o print dessa linha específica. Então, assim, apesar de ser uma ferramenta muito útil, muito poderosa, tem que usar ela com cuidado também, porque você pode cair em casos onde uma condição é satisfeita, mas a outra não é satisfeita, enfim, né? Tem uma série de coisas ali para você se ligar. Por fim, uma última coisa que eu queria fazer é que no mesmo check de condição aqui, na mesma verificação, você pode dizer, se a variável for maior do que 10, end variable menor do que 100. Então, perceba, eu tenho duas coisas que precisam ser satisfeitas ali para que ela seja printada. Então, se a variável for maior do que 10 e menor do que 100, eu vou printar grande. Então, exemplo, se eu colocar aqui 99, grande. E se eu colocar aqui 100, eu vou pedir para vocês pausarem para adivinhar o que vai acontecer. Pausou? Não sei. Enfim, ela vai printar pequeno. Por quê? Porque ela não passou pela condicional de ser menor do que 100. Ela passou pela ser maior do que 10, mas não é menor do que 100. Então, qual que é a próxima? Maior ou igual a 5. Ela é maior ou igual a 5? Então beleza. Então, vamos que vamos. Aí, assim, uma outra coisa que dá pra gente fazer é o seguinte. Or. Então, se ela for maior do que 10 ou ela for menor do que 100, a gente vai fazer o print de grande. Agora vem o pulo do gato. Vamos ver. Ela vai printar grande. Por quê? Porque satisfez a primeira condição, mas não satisfez a segunda. Então, eu não preciso satisfazer as duas mutuamente. Eu posso satisfazer ou uma ou outra. Então, se ela for maior do que 10 ou se ela for menor do que 100. Agora, cara, o que aconteceria se a gente tivesse aqui, por exemplo, 11? Então, ela é maior do que 10? É maior do que 10. Ela é menor do que 100? Sim. Então, ele vai printar grande também. O que aconteceria se eu tivesse a variável 9? Grande também. Por quê? Porque ela é maior do que 10? Não. Mas ela é menor do que 100. E aí já começa a aparecer o problema. Por quê? Eu estou verificando isso daqui, só que eu não percebo que aqui embaixo eu tenho uma outra verificação que é maior ou igual a 5. Então, basicamente, tipo assim, ela nunca vai chegar na segunda condição, independente do valor que a gente coloque aqui, saca? Então, por isso que tem que tomar cuidado, porque esse tipo de verificação aqui, ele pode ficar muito confuso, ele pode fazer vocês perderem. Então, assim, existe... Cara, a gente usa isso aqui todo dia, né? Mas tenta cuidar para não se perder em múltiplas verificações, um monte de condicional. Às vezes, assim, se você precisar de mais do que 3 ifs numa função que você está escrevendo, num código que você está escrevendo, pode ser que tenha alguma outra forma de você fazer ou de separar esses checks, né? Outras formas de você fazer esse mesmo trabalho que você precisa. Mas isso é assunto para um outro vídeo lá na frente, quando a gente começar a falar de boas práticas, de refatoração, né? Por enquanto a gente está falando do basicão aqui, de como é que a gente faz um check condicional. E assim, com isso vocês já podem começar a brincar, tá? Depois a gente vai falar também de iteração, e aí a gente junta as duas coisas e faz um códigozinho bem útil, né? Que vocês vão poder usar ali no dia a dia de vocês. Com certeza absoluta vai aparecer isso aqui em breve, tá bom? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, ou tiver errado o que eu falei aqui, sei lá, coloca nos comentários, vamos conversando, beleza?